Senhor Jesus. Gostaria de partilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo 19, versículo de número 1. Uma passagem muito conhecida por todos. Acho que todos já ouviram falar ou até já cantaram um hino desta passagem. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o porquê havia de se passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Quem entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor Jesus, pelas oportunidades que foram ministradas, por ter falado conosco através dos testemunhos, através, Senhor, dos hinos que foram entoados. Que, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor venha falar conosco através da Tua inerrante palavra, Senhor Jesus. Fala em nossos corações, que possamos sair daqui transformados e edificados pelo poder da Tua palavra. Que, Senhor, meu Deus, meu Pai, fale conosco e seja feito conforme a Tua vontade e não a nossa, pelo santo e verdadeiro nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é uma passagem muito conhecida por todos que já conhecem muito sobre Zaqueu, o pequeno Zaqueu. Lucas vai dar uma grande ênfase aos acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Lucas é um escritor que no mundo teológico muitos vão chamar de o evangelista arquivalista. Ele vai trazer e narrar a vida de Jesus, registrar a anunciação de Zacarias e Maria, o cântico de Maria, o cântico de Isabel. Vai trazer muita informação sobre o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, entre outros fatos que ele vai trazer grandes informações. Lucas é considerado um evangelho histórico, porque quando nós vemos que todo o evangelho que Lucas escreve, Lucas vai dar diversos detalhes, Lucas vai dar diversas informações para que não surgissem mais adiante inverdades. Ele vai trazer sempre um ponto de informativo a mais do que os outros, e ele vai trazer em sua narração com grande perfeição e beleza. Ele vai escrever direcionando aos gregos, e quando ele escreve direcionando aos gregos, ele vai pegar temas importantes que os gregos gostavam de falar. Ele vai pegar sobre a filosofia, a cultura, a sabedoria, a razão, a beleza, a educação, para falar e narrar todo o caminho percorrido por Jesus, todos os milagres, todos os acontecimentos. Mateus vai dar ênfase chamando Jesus de o Filho do Homem, e Marcos chama de Filho de Davi. Quando nós olhamos o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, Lucas vai escrever falando que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é aquele que foi prometido que viria para trazer a libertação, a restauração, para
aquele povo que estava passando por um período de dificuldade. Lucas vai trazer 4 pontos totalmente importantes. Lucas vai tratar de uma ênfase sobre a concepção de Jesus, a sua unção, a sua concepção e a sua ascensão. Quando nós falamos de Zaqueu, Zaqueu era um homem muito rico, pequeno, pouca estatura e sem religião. Ele não podia entrar ali nas sinagogas para estar ali juntamente com aquele povo cultuando. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó fica a 8 quilômetros oeste do Rio Jordão, a 27 quilômetros ali da sinuosa entrada de Jerusalém. Então Jericó era uma cidade de grande importância e era uma cidade de grande pavimentação. Muitas pessoas passavam por ali, muitas pessoas estavam ali. Só que Zaqueu tinha um título que trazia impopularidade a ele. Ele era o chefe dos publicanos, era um homem rico, mas que adquiriu a sua riqueza extorquindo os pobres, extorquindo o povo daquela época. Então aonde Zaqueu estava, ele destruía os círculos. Ninguém gostaria de estar perto dele, ninguém gostava de estar ali aonde Zaqueu estava, porque o Império Romano, para financiar as suas comarcas, as suas demandas, ali eles estavam aproveitando dos outros demais. Zaqueu, sendo um chefe dos publicanos, era um dos que cobravam impostos de uma certa região. Cobrando impostos de uma certa região, o povo era escravizado, trabalhava arduamente, trabalhava muito e mal conseguiam se sustentar. Então o povo olhava com maus olhos para ele, pois ele era um judeu, ele era nascido em Israel, mas havia traído o seu povo trabalhando para o Império Romano. Trabalhando para o Império Romano, ele deixa o seu povo para servir a esse povo que estava extorquindo dinheiro. Quando nós olhamos, fazendo um paralelo previamente em Marcos capítulo 2, nós vamos ver que ali havia um paralítico carregado por 4 amigos. Esses 4 amigos, que têm uma fé surpreendente, vão levar esse homem paralítico até Jesus. Jesus está em sua casa. Quando eles chegam lá, há um problema, a porta está totalmente tomada, a multidão cercava. Então eles têm uma ideia, vão passar pelo telhado. Passando pelo telhado, ali está Jesus, o paralítico que naquela época todo paralítico era rejeitado. Todo paralítico era mal visto até pela sua família, até os seus familiares o rejeitavam. Eles tinham um lugar próprio para ficar. Os que eram paralíticos, assim que nasciam, iam para um arraial, onde eles eram cuidados fora de todos os outros demais. Então na pirâmide, o paralítico está embaixo, o paralítico é mal visto. O paralítico é tratado como um maltratado. O paralítico é visto como um lixo da sociedade. E Jesus olha para ele quando ele desce, e todo mundo está esperando que Jesus olhasse e falasse: levanta e anda. Mas Jesus não faz isso. Jesus olha e diz: perdoados estão os teus pecados. O cara é um lixo da sociedade, é um cara que socialmente está desqualificado por todos os demais. É um cara que, à margem da sociedade, ele não tem valor. A sociedade olha para ele como mal visto. Não queriam estar perto daquele homem. E do nada Jesus está preocupado, não com que ele andasse, mas com os seus pecados. Agora o texto de Zaqueu é uma outra proposta. O cara tem dinheiro, ele é rico, está no alto da pirâmide, o paralítico está embaixo, Zaqueu está lá em cima. Zaqueu tem dinheiro, Zaqueu tem uma boa casa. Se muitos olhassem, iriam falar: olha o carro que o irmão Zaqueu chegou hoje, que carro bonito. Se for para ter uma casa, eu queria ter uma casa igual do irmão Zaqueu, porque ele tinha muito dinheiro, era um cara de boa infraestrutura. Muitos queriam ter a parte financeira que Zaqueu tinha naquele tempo, ter uma casa igual a dele, uma estrutura, ter um título que ele tinha. Só que quando nós vemos esse Zaqueu, que todo mundo conhece a história,
que todo mundo já até cantou dentro do Regis Danese, nós vamos ver que foi plantada uma figueira juntamente com umas palmeiras ao redor da entrada de Jericó, porque o filho de Herodes era amante dessas plantações. O filho de Herodes mandara plantar figueiras, mandara plantar palmeiras ao redor dali. Então, quando nós vemos Jericó, que dava acesso a Galileia, que dava acesso a cidades importantes, estava sendo enfeitado por esse plano de figueiras, por esse plano de palmeiras, mandado do filho do rei Herodes. As palmeiras tinham uma boa altura, só que não dá para subir uma palmeira, a palmeira é reta, não dava para subir nela. A figueira brava que Zaqueu sobe tinha aproximadamente 10 metros de altura. 10 metros de altura tinha aquela figueira. Zaqueu sobe rápido, sobe muito fácil por ela. Mas o que eu acho interessante, que quando Zaqueu olha para ela, ele vai subir. Quantos metros ela tinha? 10 metros. E eu não posso acreditar que Zaqueu subiu muito, porque se Zaqueu sobe muito com a multidão que estava ao redor, quando Jesus falasse, Zaqueu não iria ouvir. Então Zaqueu não sobe muito, mas Zaqueu também não sobe pouco. Zaqueu sobe na medida certa. Zaqueu sobe na medida com que Jesus falava com ele e ele ouvia. E o que eu quero te dizer é que muitos de nós podemos subir muito na vida, muitos de nós podemos ser prósperos, muitos de nós podemos estar cada vez subindo financeiramente até, mas não deixe que nada atrapalhe você de ver Jesus. Não deixe que as condições, os bens materiais que você vai subindo atrapalhe você de estar vendo Jesus, porque muita gente, quando está subindo, está chegando lá em cima, vai deixando Jesus de lado, não vem mais na igreja, deixa Jesus pelos cantos. Tem muita gente que o orgulho sobe alto, que se autodenomina: eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e deixa Jesus de lado. Quando lá no deserto Deus manda o maná para o seu povo, Ele fala: vocês vão pegar a quantia necessária para o seu dia de hoje, não para os demais dias. Porque se as pessoas pegam o que era equivalente aos outros dias, vou pegar o que vai valer para a semana inteira. Se eu pegasse o que valia para a semana inteira, amanhã eu não vou encontrar com Deus, amanhã eu não vou lá ver Deus. Então Deus fala: vocês vão pegar a quantia necessária para o dia de hoje, amanhã eu mandarei mais. Porque se pegassem mais, não iriam ao encontro dele. Não encontrando com Deus, vão se distanciando dele. Se distanciando de Deus, vão deixando de lado e vão deixando de ter uma vida pautada nele. E nós cristãos temos que segui-lo dia após dia, deixar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, deixar a imoralidade de lado, segui-lo de todo o coração, abrir a porta do coração para que ele venha entrar. O pecado tem que ser deixado de lado e buscar a santidade. Temos que ter uma vida íntegra e totalmente voltada nele. Então, quando nós vemos que acontece esse acontecido, tem muita gente subindo, assim como Zaqueu. E sabe por que você não consegue levar Jesus para a tua casa? Porque você subiu demais. Subiu tanto que não está conseguindo nem ver Jesus. Está deixando Jesus de lado. Está deixando Jesus como segunda ou até terceira opção. E sabe o que acontece quando Zaqueu sobe? Jesus fala com ele: desce depressa. Zaqueu subiu, Jesus olha para ele, e por saber que ele subiu, mas não subiu muito, Jesus vai chamar Zaqueu pelo seu nome. O que me chama muita atenção quando eu estava lendo esse texto, que Jesus vai chamar Zaqueu pelo seu próprio nome. Sabe o que significa Zaqueu? Zaqueu ele significava justo, puro, reto. Em meio àquela sociedade totalmente degradante, as pessoas não iriam chamá-lo pelo significado do seu nome. As pessoas poderiam olhar para ele e jamais iriam falar: esse é um irmão justo, ou esse é um irmão reto, ou esse é um irmão certo. Não, eles poderiam olhar e chamá-lo: esse é um irmão que rouba de nós, esse é um irmão que está nos extorquindo,
esse é um safado, um salafrário. As pessoas não chamavam pelo seu próprio nome, as pessoas não chamavam ele como verdadeiramente ele era chamado, por ser um arrecadador de impostos. Mas Jesus vai olhar para ele e vai chamar ele pelo seu nome. Jesus vai olhar para ele e vai falar que eu não estou te vendo quando o mundo te vê. O mundo te vê como um ladrão, o mundo está te vendo como alguém que extorque, mas eu não te vejo com os olhos da ótica humana. Eu não te vejo como eles estão olhando para você. Eu te vejo como alguém que eu escolhi. Eu te vejo como alguém que a salvação está chegando em tua casa. Eu te vejo como alguém, como um vaso escolhido e culpado pelas minhas mãos. A sociedade julga muito pela aparência, a sociedade julga muito pelo teu passado. A sociedade olha e fala: esse não muda, esse não chega a lugar nenhum, esse é só de mal a pior. Mas Jesus estava falando: eles podem te olhar assim, mas eu olho diferente, porque eu olho o teu coração. Se o teu coração estiver pautado totalmente nele, ele vai te chamar pelo seu nome. Olhavam para Zaqueu, ladrão, corretor de impostos, mas Jesus está falando: esse é justo, ele é puro, ele é reto. Eu não quero saber o que o diabo fez na tua vida. Eu não quero saber como te chamam no mundo. Eu não quero saber como te chamam da biqueira. Eu não quero saber como te chamam lá no terreiro de macumbaria. O importante é que para mim você continua sendo o seu próprio. Eu te chamo pelo teu próprio nome. O seu nome ele está te chamando nessa noite. Pelo teu próprio nome ele te chama. Quando Jesus chama ele de Zaqueu, Jesus está falando: eu não esqueci o propósito, eu não esqueci a promessa, eu não esqueci o que eu falei que ia fazer em tua vida. O que ele falou, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Pode aparecer muitos dizendo que não vai, que não chega, que não dá certo, que não canta, que não prega, que não serve nem para ser crente. Mas Deus está falando: eu não esqueci do propósito. Oh, glória a Deus. E Jesus nessa noite está debaixo da tua figueira gritando: Zaqueu, Zaqueu. Jesus parou debaixo da tua figueira hoje. Ele está te chamando pelo teu nome. Ele está chamando você hoje. Ele está dizendo: Zaqueu, Zaqueu. Ele parou lá hoje. Não importa o que a sociedade diz sobre você, não importa pelo jeito que tua mãe te chama, não importa o que fizeram você passar, não importa nada do que aconteceu antes, os momentos catastróficos anteriores na tua vida. O que importa é que Ele te chama hoje, Ele te chama no presente, Ele te chama agora. Momentos não definem pessoas. Se momentos definissem pessoas, Pedro continuaria sendo aquele truncado. Mas como momentos não definem pessoas, mas Deus o transformou em um pregador, em pastor da igreja primitiva. Momentos não vão definir pessoas, porque se definissem, José continuaria sendo escravo. Mas momentos não definem, porque se definissem ali, José não seria governador do Egito. Continua. Ainda momentos não definem pessoas, porque se definissem, Davi continuaria sendo adúltero, mas Deus o transformou em um homem segundo o seu coração. Então não deixe que os momentos anteriores venham a transformar a tua vida no hoje. O que passou, passou. O que importa é agora. O que importa é que haja um arrependimento verdadeiro, genuíno, que você se entregue verdadeiramente a Deus, aceite-o como seu único e suficiente Salvador e tenha uma vida pautada nele. Porque aquele que tem uma vida pautada nele, não é que não vão ter dificuldades, mas ele vai passar com você em meio às lutas, ele passa com você em meio às crises, ele passa
passa com você em meio ao vale da sombra e da morte, Ele passa com você em meio às tempestades, e o que acontece? Ele acalma o mar, Ele repreende o vento, Ele não deixa que o mal chegue até você, porque Ele te guarda debaixo do esconderijo do Altíssimo. Descanse o teu coração nessa noite. Não importa o título que colocaram em você, Deus não trabalha com título, Deus trabalha com o teu nome, e Ele te chama. Que sejamos igual Samuel, que quando o Senhor chamou, disse: eis-me aqui, envia-me. Você está preparado para quando Deus te chamar? Você está preparado para ouvir a voz de Deus te chamando? A sua vida tem sido pautada nele. Não é só no ambiente da igreja, são em todos os lugares. Ele não te chama só aqui, mas Ele te chama lá fora também para a propagação do Evangelho. Por isso que temos que ser cartas abertas de Deus aqui na terra. Somos representantes de Deus aqui para a propagação do Evangelho. A única coisa então que temos que ter cuidado é não subir muito no nosso orgulho, não subir demais. Subindo muito, não vamos ouvir quando Deus chamar pelo nosso nome. Imagine, eu sou o maioral, eu expulsei demônios, eu preguei em teu nome, eu alcancei pessoas, mas Jesus chamar em teu nome e você não ouvir a chamada de Deus. Temos que pensar muito nisso, temos que tomar muito cuidado. Não é tempo de brincadeira, a coisa é séria. O diabo está furioso, o diabo está lutando com suas estratagemas todos os dias contra o povo de Deus, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que não para de orar, contra a igreja que não para de buscar. Tem gente que Jesus fica chamando a vida inteira, mas ele subiu demais. Vem Zaqueu, mas está lá em cima, não dá para ouvir Jesus chamando, não dá para ouvir quando Jesus fala. Jesus, Ele te chama, Ele olha para cima, mas Ele não olha por muito tempo, Ele tem pressa. Ninguém vê Deus de cima para baixo, todo mundo só vê Deus de baixo para cima, porque toda a glória é dele, todo o poder é dele. No capítulo 6 de Isaías, os serafins voavam acima dele, mas ele olha e diz: pode até voar acima de mim, mas tem que cobrir o seu rosto, porque ninguém me vê de cima para baixo. Todo adorador só me vê de baixo para cima. Então vamos descer do pedestal, vamos quebrar o orgulho, vamos ajoelhar, dobrar nossos joelhos e falar com Deus, pedir perdão. Tem que ter um arrependimento verdadeiro. Avivamento não é eu pular, sair pulando, gritando por aí. Avivamento não é muito barulho. Avivamento é quando o pecador está com lágrimas nos olhos, ajoelhado, falando: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua misericórdia. Isso é um verdadeiro avivamento. Aproveita que Jesus parou debaixo da tua figueira hoje, Ele está olhando para cima. Aproveita porque a passagem dele é rápida. Jesus está te chamando, Ele está chamando você nessa noite. Jesus então vai olhar para cima e Ele vai dizer, Ele diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aqui é a cultura judaica entrando em ação. Deixa eu abrir um parênteses. Todo monarca ou chefe do estado, eles não pagavam a moradia, eles não pagavam para estar adentrando em algum lugar para se hospedar. Eles se reuniam em algum jantar, alguma festa, em alguma celebração,
e diziam: hoje eu quero dormir na tua casa. Era uma honra receber um monarca em sua casa, ou um chefe de estado. Quando Jesus está dizendo para Zaqueu: hoje eu vou dormir na tua casa, sabe o que Zaqueu entendeu? O monarca está querendo dormir na minha casa hoje. Um chefe de estado vai dormir lá em casa. Jesus está dizendo: hoje me convém pousar na tua casa. Agora tem um detalhe que Zaqueu viu que a maioria não vê. Ele viu o Senhor por causa de uma promessa. Então quem vê o Senhor por causa de uma promessa, passa a ter a promessa como teu Senhor. Mas quem encontra com o Senhor, que é o dono da promessa, aquele que o vê como dono da promessa, isso gera um encontro totalmente diferente. Isso vai gerar um encontro totalmente diferente desse primeiro. Vai gerar que a história não vai contar se Jesus tomou um café com Zaqueu, não vai contar se Jesus almoçou ou jantou com Zaqueu ali. A história vai contar algo maravilhoso, que aquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, aquela palavra de Jesus, só de dizer: desce depressa, ele desce, hoje me convém pousar na tua casa. Esse encontro vai gerar algo surpreendente. Vai dizer que Zaqueu virou crente de verdade no primeiro encontro que ele teve com Jesus. Assim que ele encontra Jesus, a maturidade entrou na conversão da vida de Zaqueu, e Zaqueu automaticamente já vira um crente genuíno. Porque nós vemos que tem igreja que parece que tem vários anõezinhos, tem igreja que parece que os obreiros nunca crescem, tem igreja que parece que o círculo de oração não cresce, tem igreja que parece que os conjuntos não crescem, tem igreja que tem um povo muito mimado. Mas quando Jesus encontra com Zaqueu, naquele dia houve a conversão. Naquele dia Zaqueu o deixou entrar. Quando Jesus fala com ele, Jesus não vai falar com ele: vou fazer uma reunião com você, eu preciso encontrar para ter uma palavra somente nós dois. Não. Quando Jesus olha para Zaqueu, naquele mesmo dia Jesus está olhando para ele e está falando: a salvação chegou na tua casa, hoje você está salvo. É hoje, é no presente, você está salvo hoje. Mas sabe o que acontece dentro da igreja? No capítulo de número 18, no versículo de número 33, quando Jesus está passando por Jericó, é o mesmo dia, o mesmo acontecimento, Jesus está na mesma passagem. No versículo de número 43 vai dizer: e logo viu e seguiu, e glorificando a Deus, todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Jesus está passando em Jericó, e ali tem um cego de Jericó. Jesus vai chegar a ele, vai dar a ele a visão de novo, logo ele vai ver. Quando o milagre chega, ele vai olhar e vai falar: nossa, Lucas, sua camisa é rosa, estou conseguindo enxergar, a gravata do Bruno é preta, estou conseguindo ver. Todo mundo vai ficar glorificando a Deus, todo mundo vai pular dizendo: nossa, o milagre aconteceu, o cego de Jericó agora está vendo. Então, o que eu quero dizer é que tem dois grupos na igreja, tem dois grupos que tem dentro de todas as igrejas. Jesus está no mesmo caminho, querendo fazer o mesmo milagre que foi feito com o cego de Jericó, no versículo de número 43. Só que essa mesma multidão que estava glorificando a Deus pelo milagre que ele havia feito com aquele cego, vai olhar de uma outra forma, vai olhar de outro jeito. Quando Jesus vai virar e vai falar: a salvação chegou para a tua casa, Zaqueu. Aquele povo que estava glorificando, aquele povo que estava feliz, dando glórias a Deus, vai olhar no versículo de número 7, e vendo todos isto, murmuravam. O mesmo grupo que estava glorificando vai começar a murmurar. Jesus está ali salvando o cara que era um peixe grande, um cara que tinha um grande nome na sociedade. Zaqueu, que poderia terminar com a reforma da igreja, abrir um complexo, investir muito nali, trazer diversas pessoas pelo testemunho do que Jesus havia feito na vida dele. O povo está murmurando.
Então nós vamos ver que tem dois grupos na igreja: o grupo que glorifica a Deus pelo milagre, e o grupo que vai murmurar pela salvação de alguém que está do lado de fora. Dois grupos: o grupo que glorifica, o grupo que murmura. Se Deus está buscando alguém do lado de fora, glorifique a Deus, não murmure. Não tem que ficar murmurando, falando esse não muda, esse não tem jeito. Não, Deus que chamou ele, Deus que tem um propósito na vida dele, é Deus que está chamando. Não tem que apontar dedo, tem que estender a mão, tem que chegar a ele, tem que abraçá-lo, tem que segurar nas mãos dele e falar: eu estou com você no que precisar. Não é atirar pedras, mas sim ajuntá-lo para dentro da igreja. A igreja é uma família. A igreja é uma família constituída de famílias que estão aqui para abraçar as pessoas do lado de fora. Você já esteve do lado de fora. Então, desses dois grupos que temos na igreja, de qual grupo você está? Qual grupo? O grupo que glorifica ou o grupo que murmura? Não tem outro grupo, só tem esses dois. Ou você exalta a Deus, ou você está murmurando. O grupo que glorifica a Deus só falando: obrigado, Senhor. Sem o Senhor não conseguiria. Graças a Deus eu estou até aqui, foi pela tua misericórdia. Se eu estou até aqui, foi porque o Senhor estendeu suas mãos sobre minha vida. O Senhor é maravilhoso. Agora o outro grupo, o grupo dos murmuradores. Nessa noite eu não vou delegar aqui, não tem murmuradores, porque os murmuradores vão cair por terra. Porque o Senhor está buscando aqueles que o glorificam, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Chegou o povo que glorifica a Deus aqui nesta noite, nesta igreja. Os murmuradores estão do lado de fora. Os murmuradores não aguentam, porque aonde Jesus está não fica murmurador. Aonde Jesus está não tem mentira. Aonde Jesus está não tem falso evangelho. Aonde Jesus está não tem falso ensino. Aonde Ele está tem conversão. Aonde Ele está tem libertação. Aonde Ele está tem mudança de vida. Aonde Ele está operando milagre de prodígios. Aonde Ele está tem santificação dia após dia. Tem renúncia, tem jejum, tem oração, tem entrega, tem um coração voltado e pautado nele. Aonde Jesus está é diferente, irmãos. Aonde Jesus está, Ele faz o milagre acontecer. Tem algumas horas apenas que Zaqueu está se convertendo, por um prazo minúsculo de horas, e esse convertido está todo mundo olhando e apontando e colocando defeito nele. Todo mundo está olhando e falando mal dele, está olhando e falando: ele era cobrador de impostos, ele roubava, ele bebia, ele era um drogado, ele estava lá fora matando, ele estava lá fora difamando a igreja. Mas enquanto a multidão estava botando defeito nele, Zaqueu estava aqui: Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, quero conversão. Senhor Jesus, quero te adorar de todo o coração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu estou me entregando totalmente a Ti. E o povo falando mal, e o povo metendo a ripa nele, e o povo, imagine nos dias atuais, o povo chegando: pastor, tem um obreiro lá que não me deu paz do Senhor hoje não. Pastor, me deram oportunidade hoje não. Pastor, aquele homem me olhou de um jeito diferente. Só que nós olhamos que aqui há uma conversão genuína, verdadeira. Ele não aceita interessado em nenhum cargo, ele não aceita interessado em alguma promoção, ele não aceita com nada disso. Ele está dizendo: Ele entrou na minha vida, Ele entrou na minha casa, Ele trouxe salvação, Ele trouxe arrependimento,
Ele trouxe a verdade que o mundo estava encobrindo, me tirou do lamaçal, firmou meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico em minha boca. É isso que Jesus faz. Ele muda o meu comportamento imediatamente. Quando há uma conversão genuína, as coisas do mundo ficam lá fora, os desejos, os prazeres da carne ficam lá fora. Eu não tenho vontade de pecar, porque se eu pecar, eu sei que vai entristecer a Deus. Então, quando há uma conversão genuína, verdadeira, eu me entrego totalmente a Ele. Eu me entrego somente a Ele. Eu canto é para Ele, eu glorifico é para Ele. Eu venho na igreja para exaltar Ele. Eu falo é dele, eu prego para Ele. Eu falo de toda a autoridade do amor de Jesus, de tudo que Ele fez por mim e continua a fazer. Então, quando Jesus entra, eu me esvazio de mim. Por isso que Paulo fala que eu diminua e que Ele cresça. É isso que tem que ser feito. Todo mundo falando mal dele, ele dá uma levantada, e ele não, olha só para você o que ele poderia fazer. Eles falando mal dele, ele poderia levantar e falar: vou bater boca com esse povo agora, vou ensinar eles o que é falar mal de mim. Por que vocês estão falando mal de mim? Por que vocês estão me acusando? Não. Zaqueu não está ligando para a multidão. Zaqueu está dizendo: Senhor, meu negócio é contigo. Senhor, eu sei que é o Senhor que pode intervir em minha vida. Senhor, eu sei que é o Senhor que pode trazer a solução que eu tanto preciso. Senhor, é o Senhor que tem o controle de tudo na palma de tuas mãos. Se o Senhor mandar, vai acontecer. Se o Senhor ordenar, acontece. O homem pode falar, mas não vai acontecer. Mas se o Senhor falar, acontece. O meu negócio é com o Senhor. Não tem que ficar falando problema com os outros. Eu falo é contigo. Se eu estou com algum problema, eu vou até o Senhor e abro meu coração para Ele. Entro no meu quarto, fecho a porta e falo com o Deus do secreto, que Ele vai me ouvir. Eu falo com Ele verdadeiramente, Ele entra com a solução. Eu abro meu coração e falo: Senhor, está acontecendo isso. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, e Ele vai fazer. Ele vai chegar e vai falar com o Senhor. Jesus não vai dar ele uma chupetinha, Jesus não vai dar ele um todinho, não. Deus está te chamando para ser maduro, irmão. Deus está te chamando para acordar, irmão. Deus está te chamando para sair da zona de conforto. Chega de ser irmão de banco. Irmão de banco fica de praça. Tem que ser irmão que vai atrás de aqueles que estão perdidos. Tem que ir atrás dos necessitados. Tem que cuidar dos carentes. Tem que anunciar a palavra. Há quantos perdidos pelo mundo afora, e você acomodado no banco falando que está tudo bem, só vou ficar aqui. Aqui é bom demais, não tem luta. Aqui é bom demais, é mais fácil. Aqui é bom demais, tem um ventilador em mim, tem água ali. Não, vai para a rua, vai para o bairro, vai na tua família, vai pregar a palavra. Sai daí, acorda, seja maduro. Vai pregar a palavra. Sai da zona de conforto. Tenha maturidade. Tem 20 anos de crente, mas não converte. Tem 30 anos de obreiro, mas ainda não é obreiro de verdade. Chegou a hora da maturidade cristã. Deus quer colocar um peso no teu ministério. Deus quer colocar um peso em tua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se expande. Então vamos, é a hora. Quando alguém estiver falando de você, não retruca. É melhor você falar com quem te salvou. É melhor você falar com Jesus. Você tem falado com quem? Olha a receita que Zaqueu vai dar. Poucas horas que ele é crente, poucos minutos, poucas horas estão passando que ele é crente, e ele vai dizer para o Senhor, no versículo de número 8: Senhor, eis que eu dou aos pobres no presente, hoje, metade dos meus bens, hoje,
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Hoje. Ele está falando no hoje, não é no futuro. Ele está falando, não é mais para frente. Olha a diferença do crente que faz as coisas no presente, como um crente mimado, que fala que vai fazer, mas não faz. A mulher olha para ele e fala assim: ei, você está precisando mudar, viu? Aí ele vira e fala: eu vou consertar. Está no futuro. Eu preciso sair dessa. Não muda nunca, rapaz. Tem que falar: eu vou mudar é hoje. Eu vou sair dessa é hoje. A mudança tem que ser hoje. Sai daqui dizendo: hoje eu vou sair daqui servindo a Deus verdadeiramente. Hoje eu vou sair daqui sendo um novo homem. Hoje eu vou sair daqui sendo uma nova mulher. Hoje eu vou sair daqui sendo um verdadeiro adorador. Hoje eu vou sair daqui sendo crente de verdade. Não deixa para amanhã, faça hoje. Jesus olha para ele e fala: hoje, foi hoje. Ele não deixou para amanhã. Jesus vai olhar para ele e vai falar: hoje a salvação chegou na tua casa, pois este também é filho de Abraão. Aqui, os acontecimentos públicos não vão mudar a filiação original dele. Sabe o que Jesus está dizendo com Zaqueu? Os acontecimentos, os ocorridos públicos que ocorreram na sua vida não vão atrapalhar a sua filiação. Não importa o que aconteceu, se você arrepender hoje, volte com a mesma promessa, com a mesma intensidade, volte com os mesmos princípios, volte a adorar, volte a buscar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia, volte a orar de madrugada, volte a falar com Ele. Aleluia! É possível ser um Zaqueu judeu sem Jesus. É possível. É possível ser um Zaqueu profissional sem Jesus? É possível. É possível ser um Zaqueu rico sem Jesus? É possível. Vai ser uma coisa que é impossível. É impossível ser salvo sem Jesus. É impossível. É impossível ser salvo sem Ele. Não tem jeito. Não tem jeito de forma alguma. Comecei falando daquele paralítico, falando que o paralítico vai até Jesus, a multidão toda esperando que Jesus o colocasse de pé, mas Jesus não coloca. Jesus vai falar: a salvação chega para você hoje. A salvação está chegando hoje para você, paralítico. Todo mundo esperando que Jesus virasse para ele e falasse: levanta e anda. Mas Jesus está preocupado com os seus pecados. Jesus vai olhar e vai falar: os seus pecados estão sendo perdoados. Houve salvação. Pecado perdoado é salvação. Agora o cara rico da prateleira de cima, Jesus olha para ele e diz: hoje veio a salvação a esta casa. As duas histórias parecem ser desconectadas, mas não são. O maior problema não é ter uma paralisia. O maior problema não é ser chamado ou comparado por uma sociedade de ladrão. Nada disso. O maior problema de uma sociedade é o pecado. O pecado é o maior problema. Jesus fez tudo isso para mostrar que o problema não é ter paralisia. O problema é o Adão que você fez, que fez você chegar nisso. O problema é o pecado. O problema não é o teu pastor, é o teu estado pecaminoso. Esse é o teu problema. O maior problema do paralítico não são as pernas. O maior problema do paralítico é o pecado. O maior problema não é a tua dor de cabeça, o problema é o teu pecado. O maior problema é o meu pecado. O maior problema é o pecado de todos aqui da igreja. Esse é o maior problema, porque todos pecaram destituídos, estavam da glória de Deus. Todos pecaram. O maior problema para atrapalhar a igreja é o pecado. O pecado atrapalha o crescimento. O pecado atrapalha o teu ministério. E se você entender isso hoje, na tua vida vai ser diferente. Quando você se sente esquecido com problema,
acha que o outro fica te aborrecendo, você vai ver que o problema não é o outro, mas o problema é o teu pecado. Porque quando você é santo, você não vê problema no outro. Quando você é santo, você não aponta o dedo para o outro. Então o que está faltando na minha vida e na sua vida? Ser santo. Porque tem muitos que olham e falam: o problema é a rua onde eu moro. Aquele que é santo vira e não vai dizer isso. Vai dizer: tem gente que nem tem uma rua dessa para morar. Um exemplo: a diferença de quem é santo e de quem não é santo. Então o maior problema dessa geração se chama pecado. O maior problema dessa geração é o pecado. Mas tem algo que deletou o pecado. Tem algo que acabou com o pecado. Tem algo que nos purificou de todo o pecado: o sangue de Jesus. O sangue dele na cruz do Calvário nos purificou de todo o pecado. E ele está falando: eu peguei um cara que é um lixo na sociedade e um cara que é milionário, os dois o mesmo problema, a mesma deficiência, e Jesus está dizendo: perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados, e hoje veio a salvação para esta casa. Se o pecado não adentrar em tua vida, há salvação. Se não houver pecado em tua vida, há salvação. Preocupe-se com a tua salvação. Tem que ter santificação, tem que ser limpo como a neve, para que o pecado não venha adentrar em tua casa. Porque se Jesus voltar, tu fica. Então muito cuidado. Coloque-se de pé, estou encerrando. O Salmo de número 51, no verso de número 7, Davi vai dizer: purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu estou pregando para você que reconhece que você é falho. Eu quero te dizer nessa noite: abre os seus braços espirituais, porque o perdoador está aqui nessa noite e quer te abraçar. O problema não é o pastor, mas o teu pecado. O problema não é a congregação que você congrega, mas o teu pecado. O pecado que está dentro de você. Mas a partir do momento que você se santificar, você vai ver a diferença em tua vida. Você não vai mais murmurar, você não vai mais ficar de fofoca. Nessa noite, Deus nos dá uma arma, que é o sangue dele. É o sangue dele como garantia que purifica-nos de todo o pecado. É o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Abre o teu coração nessa noite. Abre o teu coração e deixe Jesus entrar. Deixe Jesus adentrar em tua casa. Deixe Ele adentrar em tua vida. Deixa Ele limpar a tua casa que está bagunçada. Deixa Ele limpar a tua vida que está totalmente suja. Deixa Ele cuidar da tua saúde. Deixa Ele cuidar do teu casamento. Deixa Ele cuidar do teu currículo. Deixa Ele cuidar de você aonde você for. É o sangue dele que foi derramado para nos limpar, para nos purificar. O diabo estava falando que estávamos perdidos. Nós não tínhamos nem direito de ser chamados filhos de Deus, mas Ele entregou sua vida na cruz do Calvário e nos deu uma nova oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e ainda nos leva para morar no céu, e ainda nos leva para estar com Ele, aonde as ruas são de ouro e de cristal, aonde não tem pranto, aonde não tem choro, aonde não tem dor, aonde nós entoaremos louvores ao Senhor. Santo, 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 Santo.